pessoal, hoje a gente vai conversar de uma maneira diferente, né? Nas outras oportunidades, eu estive aí no polo com a aula presencial, mas dessa vez, então, a gente vai trabalhar no esquema da webconferência. Eu procurei trazer para vocês uma revisão dos conteúdos de Administração da Produção 2, para que a gente possa, então, discutir cada uma das unidades, tá? E sanar algumas dúvidas, principalmente em relação aos problemas de MRP. Mas a gente vai passar por cada uma das unidades para, então, analisar o que é mais importante de cada uma delas e preparar vocês para a prova da disciplina, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu vou passando os slides, falando para vocês o que é mais importante. Depois eu vou desenvolver 2 problemas. E, no momento de dúvidas, vocês já podem fazer as perguntas, ok? Não estou conseguindo passar aqui. Bom, a gente começou a nossa disciplina de produção 2 estudando o planejamento da capacidade. E eu trouxe, então, uma síntese para vocês e a gente vai desenvolver um desses problemas de planejamento de capacidade. Então, assim, ó, no final da disciplina de produção 1, a gente estudou o planejamento agregado, que é um planejamento de médio prazo, e o programa MESSE de produção, que é um planejamento de curto prazo. Só que agora é o momento de planejar a capacidade produtiva. Verificar se esses planejamentos anteriores vão dar conta da produção propriamente dita. Tá? Então, como vimos na disciplina de Administração da Produção 1, os estudos de mercado e a previsão de demanda de longo prazo alimentam as decisões sobre capacidade necessária no futuro para uma unidade produtiva. Então, Gaiter e Frazier apresentam algumas alternativas para mudar a capacidade produtiva mês a mês através da manipulação de algumas variáveis, que são elas: o trabalho em horas normais, o trabalho em horas extras, a manutenção de estoques e subcontratações. Então, o trabalho em horas normais é aquele trabalho realizado em períodos normais, de 8 horas diárias. É o preferido, vamos dizer assim, dos gerentes de produção, porque é o que gera menos custos. Então, é a produção realizada por trabalhadores e paga de acordo com a taxa de trabalho em horas normais, geralmente de 8 horas por dia. Mas quando é necessário ampliar um pouco a capacidade, mas não se busca a contratação de novos funcionários, pode-se trabalhar com horas extras. E dessa forma se amplia um pouco a capacidade produtiva, sem a necessidade de contratação de mais pessoas. Nesse sentido, no trabalho em horas extras, a produção é realizada por trabalhadores e paga de acordo com a taxa de trabalho em horas extras, elevando de alguma maneira os custos de produção. Estas horas extras podem ser limitadas por políticas sindicais ou pela própria empresa. Mas é uma maneira de ampliar um pouco a capacidade produtiva em determinados períodos para atender a demanda. Uma outra possibilidade é a produção para estoques, ou seja, se produz em períodos anteriores, se estoca e se utiliza esse estoque para em momentos posteriores. Então, se produz uma quantidade maior, se estoca e em momentos em que a demanda se eleva, se utiliza esses estoques. A última possibilidade para
ampliação da capacidade produtiva é a subcontratação, isto é, subcontratar outras empresas, vamos dizer assim, para produzir parte do produto ou partes do produto, então componentes do produto, partes do produto, ou uma quantidade X do produto como um todo. Então, a gente desonera a produção, subcontratando outras empresas que possam fazer parte da produção do produto ou etapas de produção. Para a gente entender, então, essa questão de planejar a capacidade, no sentido de analisarmos se temos capacidade suficiente para produzir uma demanda de curto prazo, a gente vai desenvolver, então, um problema para verificar se o programa mestre de produção que a empresa desenvolveu subcarrega ou sobrecarrega o sistema produtivo. Então, na medida que a gente tem a informação do programa mestre de produção, a gente vai confrontar com a capacidade disponível do sistema produtivo e verificar, então, se esse planejamento de curto prazo ele vai sobrecarregar ou subcarregar o sistema produtivo. Quando a gente estudou PMP lá em produção 1, a gente trabalhou com tabelas separadas para o produto A, para o produto B, para o produto X, para o produto Y. Hoje a gente junta um pouco dessa informação, porque como a empresa ela normalmente compartilha os seus recursos produtivos para produzir mais de um produto, então a gente tem que verificar se esse sistema produtivo tem capacidade, então, para produzir esses produtos que estamos planejando. Então, agora eu saio daqui e vou para o quadro para explicar esse problema para vocês, ok? Vou me movimentar. Então, pessoal, retomando, a gente vai desenvolver um exemplo de como realizar o planejamento de capacidade. Então, lá no primeiro semestre, em produção 1, a gente aprendeu como elaborar um plano mestre de produção, só que agora a gente precisa verificar se esse plano ele é executável, ou seja, se ele subcarrega ou sobrecarrega o sistema produtivo. Esse é o mesmo exemplo que vocês têm na apostila, tá? Oi? Tá, não, ele... Não, a gente já vai refazer o compartilhamento. Então, não. Obrigado, desculpa. Ok? Vocês enxergam? Tá, ok. Então, a gente vai desenvolver esse mesmo exemplo, tá, que está na apostila, para vocês entenderem como é que a gente consegue perceber se um programa mestre de produção ele sobrecarrega ou subcarrega a empresa, o sistema produtivo. Então, a empresa X deseja determinar se o PMP que foi desenvolvido subcarrega ou sobrecarrega a linha de montagem que produz o produto A e B. A linha de montagem tem uma capacidade semanal de 100 horas. Cada produto A requer 0,9 hora e cada produto B 1,6 hora da capacidade de montagem final. Então, tem algumas perguntinhas que a gente responde nesse problema. Computar as horas de montagem final necessárias para produzir, previstas no PMP para ambos os produtos. Então, a gente vai desenvolver a chamada carga do sistema. Comparar a carga com a capacidade de montagem final disponível em cada semana e para o total de 6 semanas, que é o planejamento da capacidade.
Existe capacidade de montagem final suficiente para produzir o PMP? Quais mudanças no PMP são recomendadas? Então, aqui a gente tem uma tela que aparece a quantidade de produtos, então, que a gente vai produzir do produto A. Então, a gente precisa de 50 unidades do produto A na semana 3, 50 na semana 4, 50 na semana 5 e 50 na semana 6. Quais são as horas necessárias para montar esse produto A? O nosso problema está dizendo, então, que cada produto A tem um padrão de produção de 0,9 hora. Então, a gente multiplica as 50 unidades vezes 0,9 e a gente tem 45 horas de montagem para cada semana em relação ao produto A. Então, 50 unidades vezes 0,9, a empresa vai demandar, então, 45 horas de trabalho na semana 3 para produzir o produto A, na semana 4 para produzir o produto A, na semana 5 para produzir o produto A e na semana 6. Com relação ao produto B, a gente tem demandas na semana 1 de 60 unidades, na semana 3 e 4 de 60 unidades e na semana 6 de 60 unidades. Isso significa que temos uma demanda em termos de hora, multiplicando 60 por 1,6. Então, a gente precisa de 96 horas para montar 60 unidades de B em cada uma das semanas que tem demanda para esse produto. Então, a gente multiplica sempre as unidades do produto a serem produzidas vezes o padrão de produção. No caso, para A, 0,9, no caso, para B, 1,6. Ao final de cada semana, a gente soma quantas horas a gente precisa para produzir a demanda. E chegamos à conclusão de que precisamos de 96 horas na semana 1 para produzirmos B. A semana 2 está totalmente vazia, porque não tem nem demanda de A e B. A semana 3, a gente precisa de 141 horas para produzir A e B, que é o somatório de 45 mais 96. A semana 4, da mesma forma. A semana 5, a gente precisa de 45 horas para produzir só A, não tem demanda de B. E a semana 6, a gente precisa de 141 horas, somando 45 mais 96, produção de A e B. Só que a gente tem 100 horas disponíveis por semana. E se a gente observar a linha de cima, tem semanas vazias, como a semana 2, totalmente ociosa, e semanas sobrecarregadas, como a semana 3, 4 e 6. A gente precisa de 141 horas para produzir e temos disponíveis 100 horas em cada semana. Se a gente somar o total das 6 semanas, do que a gente precisa nas 6 semanas, a gente precisa de 564 horas para produzir A e B em 6 semanas. E em 6 semanas, nós temos disponíveis 600 horas. Então, é possível produzir estas quantidades, porque a gente precisa de 564 horas e temos 600. Só que existe uma má distribuição. Então, ociosidade total na semana 2 e um percentual de ociosidade na semana, aliás, e uma sobrecarga nas semanas 3, 4 e 6. Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar esse planejamento da produção de forma a ocupar espaços ociosos e não pagar horas extras, por exemplo, nas semanas 3, 4 e 6.
Então, a gente faz uma redistribuição, principalmente ocupando os espaços ociosos. Vou passar para a próxima tela. Então, num total de 600 horas de capacidade de montagem final, está disponível durante as 6 semanas, e o PMP requer somente 464 horas. Entretanto, o PMP sobrecarrega a montagem final nas semanas 3, 4 e 6 e subcarrega a montagem final nas semanas 1, 2 e 5. Então, a gente tem que aproveitar os espaços ociosos e tirar a carga daqueles em que há sobrecarga. Então, um balanceamento melhor da capacidade de montagem final semanal é possível se alguns dos lotes de produção forem deslocados para as semanas anteriores do programa. Vale lembrar que a gente deve sempre ocupar os espaços ociosos, mas de maneira a antecipar a produção. Se a gente botar um pedido que está na semana 3 lá para o final, a gente compromete o prazo de entrega do produto. Então, o ideal é sempre ocupar os espaços ociosos, as brechas da agenda de produção, em momentos buscando a antecipação. Então, um balanceamento melhor da capacidade de montagem final semanal é possível se alguns dos lotes de produção forem deslocados para as semanas anteriores do programa. Então, podemos deslocar lotes de produtos A das semanas 4 e 6 para as semanas 3 e 5. E o lote de produto de B da semana 3 para a semana 2. Então, a gente antecipa a produção de A da semana 4 para a semana 3 e da semana 6 para a semana 5. E o lote de produto de B da semana 3 para 2. E aí, assim, a gente fica com a seguinte configuração. Antes, a gente não tinha... A semana 1 permaneceu igual, com a produção de um lote de B e 96 horas de trabalho com 100 disponíveis. Depois a gente remodelou a produção de B, que antes acontecia nas semanas... Vou ter que voltar aqui. Antes acontecia nas semanas 3, 4 e 5, e agora vai acontecer de produzirmos apenas o produto A na semana 3, 2 lotes, e na semana 5, 2 lotes. Então, ao invés de acontecer produção de A na semana 3, 4, 5 e 6, a gente antecipa a produção de A do lote da semana 4, antecipa para a semana 3, e aí a gente fica com 2 lotes na semana 3. E da mesma forma, a gente antecipa a produção do lote de A da semana 6 para a semana 5, produzindo 2 lotes, então, do produto A na semana 5. Se olharmos para a semana 3 e 5, a gente produz 2 lotes de A com uma carga de 90 horas e 100 disponíveis. Bom, aí temos que resolver o problema do lote de B. E aí, então, a gente ocupa aquele espaço ocioso da semana 2. Vou voltar. A gente tinha um espaço totalmente ocioso na semana 2. Então, agora a gente vai antecipar a produção de B da semana 3 para a semana 2. Voltando. Aquela produção de B que estava planejada para a semana 3, ela vai ser antecipada para a semana 2. E dessa forma, a gente tem um equilíbrio bem melhor do que está sendo produzido em cada uma das semanas. Então, não temos mais uma semana vazia, como a semana 2, e não temos sobrecarga nas semanas 3, 4 e 5,
que era o que havia inicialmente. Então, semana 1, 96 horas de trabalho, 100 disponíveis. Semana 2, 96 horas de trabalho, 100 disponíveis. Semana 3, produção de 2 lotes de A, 90 horas de trabalho, 100 disponíveis. Na 4, produção de B, 96 horas de trabalho, 100 disponíveis. Semana 5, 90 horas de trabalho com a produção de 2 lotes de B, 100 disponível. E semana 6, produção de B, 96 horas de trabalho, 100 disponíveis. Continuamos com a nossa necessidade inicial de 564 horas de trabalho e com uma disponibilidade de 600 horas. Só que agora não temos mais grandes percentuais de ociosidade em nenhuma semana e também não temos sobrecarga em nenhuma das semanas. Então, a gente reconfigura, a gente replaneja o programa MESSE de produção com o objetivo, então, de adequar o que foi planejado à capacidade disponível. Ok? Bom, aí na sequência, eu teria um problema de MRP para desenvolver com vocês, mas eu tô sem o técnico aqui para me levar a imagem para o quadro negro ali, para o quadro branco, na verdade. Então, eu vou falar do Just in Time primeiro e depois eu volto para o MRP, tá? Então, o MRP, que foi o que a gente trabalhou na semana 2, 3 e 4, eu vou deixar mais para o final e vou falar para vocês agora sobre o Just in Time. Mas antes do Just in Time, eu queria saber se algum aluno dos polos tem alguma pergunta para fazer sobre essa parte de planejamento de capacidade. Vocês me escutam? Bom, pessoal, então eu vou seguir. Eu não tive nenhuma resposta, não consegui escutar nenhuma pergunta, então eu vou seguir. Mas eu vou pular essa parte de MRP para deixar para o finalzinho e vou para o Just in Time, tá? Depois a gente vai desenvolver esse problema de MRP. Bom, o Just in Time a gente está trabalhando agora nessas semanas, tá? E o Just in Time, ele é algo mais teórico, que vocês têm lido a apostila e têm encontrado uma situação mais prática com a questão dos artigos, tá? Então, o Just in Time é mais do que uma filosofia de produção. Ele envolve diversos aspectos. Ele é mais do que uma técnica de administração da produção, melhor dizendo. Ele pode ser considerado uma filosofia de produção que considera gestão de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico, RH. Então, o JIT, que também é conhecido Just in Time, ele surgiu no Japão na década de 70, na Toyota, com a ideia básica de coordenar a produção com a demanda específica de diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo atraso. Então, o JIT se concentra muito na questão da qualidade do produto e nos prazos de entrega. Então, produzir com velocidade e prazo de entrega. Diferente de um sistema tradicional, o Just in Time vai produzir em cada etapa somente os itens necessários nas quantidades necessárias no momento necessário. Uma das questões importantes do Just in Time é a questão da redução dos estoques. Então, a gestão da produção no Just in Time foca, então, uma produção sem estoques. Sem estoques de matérias-primas, sem estoques de produtos em processamento, sem estoques de produtos acabados.
A ideia é produzir somente a partir do surgimento de demanda. Demanda por produto. Então, produzir somente quando há necessidade de material no próximo estágio. Então, é uma lógica um pouco diferente do sistema tradicional. Para operacionalizar esse sistema just-in-time, se utiliza o sistema Kanban através, então, de cartões que acionam a produção. Então, como eu falei anteriormente, o JIT ele é considerado mais do que uma técnica de administração da produção. Ele é uma filosofia que modifica, então, a maneira tradicional de gerenciar a questão dos materiais, da qualidade, do arranjo físico e da gestão de recursos humanos. Então, quais são as principais características da filosofia Just-in-Time, ou JIT? A produção sem estoques. Então, no Just-in-Time, os estoques são considerados nocivos, pois eles encobertam uma série de problemas que podem ocorrer na produção, como quebra de máquinas, atraso de fornecedores, problemas de qualidade. A produção é voltada para pequenos lotes. Então, aquela ideia da produção em massa, de grandes volumes, a fim de buscar economias de escala, ela é deixada de lado e o Just-in-Time procura, então, produzir pequenos lotes para não gerar estoques e atender a demanda. Busca do defeito zero e busca da melhoria contínua. Então, uma das questões bem importantes do Just-in-Time é a questão das melhorias na produção, de atacar os problemas da produção, de melhorar sempre. Então, a melhoria contínua é um processo que está sempre acontecendo. Não é melhorou e está resolvido. É algo que é um processo que que acontece sempre, que deve acontecer sempre. Como a empresa a empresa que adota o Just-in-Time vai desenvolver, vai produzir em pequenos lotes, ela vai buscar reduzir os seus tempos de setup, ou seja, o tempo de configuração, de preparo das máquinas. Quando a empresa trabalha com lotes variados, ela precisa buscar melhorias organizacionais de forma a reduzir os tempos de setup. Uma outra característica do Just-in-Time é a questão da valorização da mão de obra. Então, a mão de obra assume um papel mais importante do que no sistema tradicional. Então, não é apenas um executor de tarefas, mas alguém que possa resolver problemas, possa planejar e que se preocupe com a questão da melhoria sempre. Para que não ocorram esses problemas na produção e também em função da melhoria contínua, um dos aspectos importantes é a questão da manutenção preventiva de equipamentos. Então, se a empresa busca melhorar sempre, produzir sem estoques, ela não pode admitir, então, que os equipamentos parem por falta de manutenção. Então, faz parte da filosofia Just-in-Time se preocupar muito com a manutenção preventiva dos equipamentos, assim como eliminação de qualquer tipo de desperdício. Então, tudo que não agrega valor ao produto é considerado desperdício. Desperdício de produzir produtos defeituosos, desperdício de movimentos devido a layout inadequado, enfim. Faz parte da melhoria, então, analisar todos os processos da empresa e buscar a eliminação dos desperdícios. Uma outra característica é o layout celular, ou seja, buscar uma reformulação de um layout, buscando layouts mais compactos através do desenvolvimento de células de produção que possam produzir, então, um determinado grupo de produtos. Outra característica é o balanceamento adequado das linhas.
Então, para evitar aqueles longos períodos, longas filas de espera entre processamentos de um centro de trabalho e outro. Então, na medida que se reestrutura o layout, buscando um layout mais compacto, busca-se também esse balanceamento das linhas. E, por fim, a relação forte que tem que ser estabelecida com os fornecedores. Os fornecedores, eles precisam ser considerados parceiros do Just-in-Time para garantir, então, entregas de produtos frequentes e em pequenas quantidades. Por que em pequenas quantidades? Porque uma das questões importantes no Just-in-Time é a questão dos estoques. Então, a empresa que trabalha em Just-in-Time, ela não vai fazer estoques de matérias-primas e de produtos acabados. E para não fazer estoque de matérias-primas e componentes, precisa se estabelecer uma relação forte, então, com os fornecedores, que garanta entregas frequentes de pequenas quantidades de matéria-prima e componentes. Então, para a gente entender melhor, eu busquei fazer uma comparação entre a filosofia tradicional e o Just-in-Time, considerando algumas variáveis. Então, na filosofia tradicional, a produção ela é empurrada. Então, empurrar a produção desde a compra de matérias-primas e componentes até estoques de produtos acabados. Então, se processa os lotes e vai se empurrando esses lotes de produtos até a última etapa de produção e, por conseguinte, até os estoques de produtos acabados. Uma vez completada a primeira operação, o lote é empurrado para a operação seguinte, na qual espera a sua vez. No Just-in-Time, a visão é de uma produção puxada, isto é, puxar a produção ao longo do processo de acordo com a demanda. Então, a demanda é que aciona a produção. E uma das ferramentas utilizadas para acionar essa produção puxada é o sistema Kanban, que vai solicitar, então, a todas as áreas de trabalho o que é necessário para produzir aquele produto. Numa lógica inversa. Então, na filosofia tradicional, se empurra a produção para as estações seguintes. No Just-in-Time, se faz as encomendas internas e aí se puxa a produção. Neste processo, o material somente é processado em uma operação se ele é requerido pela operação subsequente do processo. O sistema tradicional ele é considerado um sistema mais passivo, onde a empresa assume níveis de qualidade, tempo de preparação de equipamentos, frequência de quebra de máquinas, índice esperado de produtos com defeito. Então, nesse caso, toma-se as providências muito a partir do surgimento dos problemas. Então, se a máquina quebrou, faça a manutenção. Se o fornecedor atrasou, temos estoque que supre as necessidades. Já o Just-in-Time é um sistema mais ativo, porque como ele não tem estoques de produtos prontos, estoques de material em processo, estoques de matérias-primas, qualquer evento que ocorra dentro do sistema produtivo, como uma quebra de máquina, por exemplo, o sistema para porque não tem material para processar. Então, para que isso não ocorra e as entregas não fiquem prejudicadas, o sistema ele precisa ser mais ativo, ou seja, tomar providências antes de que os problemas surjam, ou seja, uma proatividade, buscar então identificar várias coisas que podem dar problema para que o sistema produtivo não pare. Então a empresa ataca os problemas do processo de produtivo que não agregam valor à produção. Papel dos estoques. Então, os estoques eles têm um papel fundamental no sistema tradicional. Eles tornam o trabalho do sistema tradicional mais confortável, protegem o sistema produtivo.
Então, são considerados úteis por proteger o sistema produtivo de problemas que podem causar parada no fluxo de produção, como falta de peças, atraso de fornecedores, entre outros. Então, os estoques no sistema tradicional, eles protegem o sistema produtivo. Por exemplo, se uma máquina quebrou e a produção precisa ser interrompida, existe estoque de produto acabado que vai suprir, então, um determinado pedido. No Just-in-Time, como não há estoque, se uma máquina quebrar, não tem o que entregar para o cliente. Então, os estoques no Just-in-Time são considerados nocivos, pois ocupam espaço, representam altos investimentos em capital e, principalmente, escondem os problemas de produção. Com a redução dos estoques, o problema gerado na operação anterior é rapidamente identificado pelo operador da operação posterior, o qual, não podendo prosseguir seu trabalho por falta de peças, é forçado a auxiliar o seu companheiro a resolver o problema ocorrido. Então, a produção sem estoque deixa as coisas muito claras. Se houver algum problema, ele precisa ser solucionado rapidamente, porque não há estoque que cubra um tempo em que a empresa não está produzindo. Tamanho do lote de produção e compra. No sistema tradicional, a visão é sempre que for comprar ou sempre que for produzir, basear-se no lote econômico de compras e de fabricação, ou seja, a quantidade que resulte em valores mais econômicos. Isso significa uma quantidade relativamente grande. Então, os princípios da boa gestão de materiais mandam determinar o tamanho do lote com base no lote econômico de compras e de fabricação. O Just-in-Time vai trabalhar com lotes reduzidos, justamente para não gerar estoques de produtos acabados. Então, os lotes vão ser de acordo com a demanda. Não vai se produzir uma quantidade maior, que seja mais econômica, entregar parte desse lote para o mercado e o restante colocar no estoque. Não. Então, busca-se reduzir a burocracia dos pedidos e criar relacionamento com os fornecedores. Então, vai se produzir pouco de acordo com a demanda e o fornecedor ele vai entregar a quantidade de matéria-prima necessária para produzir aquele lote imediato. Nos lotes de produção, busca-se a redução do tempo de preparação do equipamento, do setup. Então, como a empresa ela vai trabalhar no Just-in-Time com lotes menores, o setup ele precisa ser reconfigurado para que ele seja rápido. Então, sai da produção de um lote de produto A, reconfigura, faz o setup e entra na produção do produto B. Então, esse setup entre produção de A e B tem que ser rápido, porque os lotes são menores. Então, vai ter muitas vezes, muitos setups durante um dia de produção, durante uma semana de produção. Erros. Os erros na filosofia tradicional, eles estão dentro do sistema produtivo, eles são aceitáveis, admissíveis. O Just-in-Time, como busca a melhoria contínua, vai procurar sempre atacar esses erros na busca do defeito zero. Então, na filosofia tradicional, os erros são considerados inevitáveis. Dada a ocorrência, produtos defeituosos são retrabalhados ou em estações de trabalho específicas, ou então produtos refugados. No Just-in-Time, a meta é eliminá-los, ou seja, estudar profundamente os problemas para evitar os erros, buscando a melhoria contínua. Meta do defeito zero. Papel da mão de obra. A filosofia tradicional, então, faz uma separação bem clara de quem são as pessoas que planejam e quem são as pessoas que executam. Então, de acordo com a filosofia tradicional,
produzir o operário vai produzir de acordo com as especificações. Áreas de manutenção são de responsabilidade de equipe especializada. Então, na filosofia tradicional, nós temos o operário que executa tarefas. No just-in-time, nós temos uma ampliação da função do operário, que não só vai executar a sua tarefa, como também vai planejar, tomar decisões quando ocorrerem problemas e ser muito mais responsável, por exemplo, com a questão do equipamento. Então, a mão de obra direta da produção é responsável por atividades antes atribuídas aos departamentos de apoio. Se a empresa pretende fazer as coisas certas da primeira vez, são os operários os responsáveis pela qualidade dos produtos produzidos em todas as suas etapas e também pela manutenção preventiva dos equipamentos. Organização e limpeza da fábrica. Num sistema tradicional se aceita aquela presença de poeira, de graxa. Então, o sistema tradicional de produção, num sistema tradicional de produção ainda se encontra aquela fábrica mais desarrumada, vamos dizer assim. O just-in-time, que busca então a melhoria contínua, que prevê organização e limpeza da fábrica, não vai admitir, então, esse ambiente em que as coisas não estejam no lugar, que exista sujeira, poeira, graxa. Então, na filosofia tradicional, o ambiente tradicional de chão de fábrica, complacência com sujeira, poeira e equipamentos sujos. No just-in-time, organização e limpeza da fábrica são considerações fundamentais para o sucesso de aspectos como confiabilidade dos equipamentos, redução dos desperdícios, controle da qualidade, condição moral dos trabalhadores. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E aqui, então, a gente tem um esquema que mostra a diferença e dá para vocês entenderem bem a questão da abordagem tradicional, a presença dos estoques e o sistema empurrado. Então, a gente tem um estágio A, B e C. Então, a gente produz e empurra os lotes para os estágios seguintes. Nesse meio tempo, entre um estágio e outro, existe a presença de estoques amortecedores. Se houver algum problema, por exemplo, no estágio A, e ele parar de processar, o estágio B segue porque tem aquele estoque por tempo determinado que faz com que ele não pare. Então, concluiu o trabalho no estágio A, empurra o lote inteiro para o estágio B. Concluiu o estágio B, empurra o lote inteiro para o estágio C, e assim quantos estágios forem necessários até que a gente tenha o lote de produtos acabados. No just-in-time, as entregas são feitas contra solicitações. Vamos dizer que o estágio C é o último estágio, antes do produto acabado. O estágio C pede para o B pede para o A, e aí sim começa a produção. Só que, quando o estágio C fez um pedido, a produção foi acionada a partir da demanda. Então, o estágio C, a partir de uma demanda real, pediu para o B pediu para o A. O A fez contato com os fornecedores e começou a produção. Terminou a produção, entrega para B. O B terminou em produção, entrega para C. O C terminou a produção, entrega no mercado o produto. Então, por isso que um é empurrado, o tradicional, e o JIT é puxado, ok? Agora a gente vai retomar um pouquinho antes do último... Não, antes eu quero saber se vocês têm alguma pergunta aqui sobre o just-in-time. Algum polo tem alguma pergunta sobre o just-in-time?
Mas eles estão meio... Tá, então a gente vai retomar os slides e a gente vai lá para o tal problema de MRP. Vocês já fiquem preparados que vai cair um probleminha desses na prova, tá? Mas bem tranquilo. Então, a gente começou com uns probleminhas bem simplesinhos e agora eu trouxe um que é bem completo, assim, ele não é muito grande, mas ele é bem completo e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Eu vou ler o que está escrito nessa tela e depois eu vou para um quadro branco para desenvolver cada uma das tabelas para explicar bem detalhadamente algumas questões que são importantes e que às vezes vocês lendo o material teórico fica difícil de entender. Esse aqui é o exemplo 4 da apostila, tá? Não é nada novo, é o mesmo exemplo 4 que está lá na apostila de vocês. Mas que eu vou desenvolver e aí, na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Então, a estrutura do produto S12 é apresentada na figura abaixo. Vocês vão... Eu já coloco para vocês no outro quadro a figura. São necessárias 200 unidades na semana 6, 300 unidades na semana 8. Os estoques disponíveis à mão e os respectivos prazos de entrega são dados na tabela abaixo. Determine as necessidades de componentes e quando deverão ser solicitados. Então, a gente tem de S12, 75 unidades de estoque à mão e um tempo de atendimento de 1 semana. Com relação a B, nós temos 100 unidades à mão e um tempo de atendimento de 2 semanas. Com relação a C, 50 unidades à mão e um tempo de atendimento de 1 semana. E com relação a D, 125 unidades à mão e um tempo de atendimento de 2 semanas. Quando no problema não fala nada de tamanho do lote, que é este caso, o lote de produção é livre, ou seja, a gente pode produzir ou comprar do fornecedor a quantidade que a gente precisa. Alguns problemas têm a questão do estoque de segurança. Nesse caso, não temos. Quando tem a presença de estoque de segurança, significa que no disponível sempre tem que ficar aquela quantidade mínima no estoque de segurança. Tá? Vou lá para o quadro. Ok? Vocês me enxergam? Eu vou botar tudo nesse quadrinho branco aqui, tá? Mas nos slides, depois que eu vou compartilhar lá no Moodle, vai estar as tabelas com os resultados. Embora vocês já tenham esse problema na apostila. Então, tá. Vocês estão me enxergando? Ok. Então, a árvore do produto, tá? A gente tem um produto S12 que precisa de D no nível 1 e de 2 unidades de C. Isso seriam as submontagens. Depois, C é formada por 2 componentes de D e 1 componente de B. Primeira coisa importante, vocês precisam observar nessa árvore estruturada do produto, então nível 0 é o produto pronto, nível 1 são as submontagens e aqui nível 2 os componentes. Nós temos nessa árvore D em 2 momentos do produto. Um D que está ligado diretamente ao produto final e 2 unidades de D ligada à submontagem C. Quando a gente roda o MRP, a gente sempre roda do produto final para baixo. Então, a gente vai construir
4 tabelas para S12, C, B e D, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem S12, que tem disponível 75 unidades e um tempo de atendimento, que é o lead time, de 1 semana. Então, o nosso problema diz que a gente tem uma demanda de 200 unidades na semana 6 e 300 unidades na semana 8. Não sei se vocês estão enxergando bem, professor. Será que não? Então, a gente pode voltar lá para a tela que eu tenho essa tabela. Acho que é mais fácil. Então, vou voltar para a tela. Vamos compartilhar a tela aqui. Eu estou aqui, mas agora ele vai compartilhar a tela, tá? Bom, a gente tem aquela árvore estruturada do produto. Então, a gente tem essa informação de que nós temos uma demanda de S12, 200 unidades na semana 6 e 300 unidades na semana 8, tá? Bom, o nosso MRP do produto S12 vai, então, precisar de uma tabela. Tá tudo muito juntinho aqui, mas dá para vocês verem. Então, a primeira tabela é a tabela de S12. Ali a gente tem necessidades brutas, 200 unidades na semana 6, 300 unidades na semana 8. Com relação a S12, nós temos 75 unidades disponíveis à mão, que nós vamos carregar esse estoque, então, até o final da semana 5. Então, olhem ali que a gente tem 75 na semana 1, 75 na semana 2, 75 na semana 3, 4 e 5. Como não diz nada no problema que devemos manter estoques de segurança, a gente pode utilizar essas 75 unidades já prontas do produto e só produzir a diferença. Então, se a gente precisa de 200 na semana 6 e temos 75, ao final da semana 6, ali nos recebimentos programados, a gente precisa ter produzido 125 unidades. 75 mais 125 é igual a 200, que é o que a gente precisa na semana 6. Como o nosso tempo de atendimento, isto é, o tempo necessário para produzirmos o S12 é de 1 semana, a gente libera, então, um pedido de fabricação de S12, 125 unidades na semana 5. Então, 125 mais 75 igual a 200, que é o que a gente tem de necessidades brutas na semana 6. Como nós usamos as 75 unidades do disponível e o estoque ficou zerado, não temos mais nada. Semana 6 não temos nada disponível, semana 7 não temos nada disponível, na semana 8 a gente precisa de 300 unidades do produto. Então, temos uma necessidade bruta de 300 unidades do produto. Não temos mais nada no disponível, então nos resta fabricarmos 300 unidades. Como demora 1 semana para fabricarmos, que é o tempo de atendimento de S12, liberamos um pedido de fabricação de 300 unidades de S12 para
a semana 7. Então, a liberação de pedidos planejados de S12 é 125 unidades na semana 5, 300 unidades na semana 7. Essa informação, então, de liberação de pedidos planejados de S12, ou seja, o LPP de S12, vai gerar as necessidades brutas de D e de C. Só que de C nós precisamos de 2 unidades. Abaixo dessa tabela de S12, a gente tem ali 2C. Então, as necessidades brutas de C são 250 na semana 5, porque aqueles 125 do LPP de S12 se transformaram em necessidades brutas 250 unidades. Então, para cada S12, 2 unidades de C. As 125 unidades de S12 se transformaram em 250 unidades de C. As 300 unidades da semana 7 de S12 se transformaram em 600 unidades de C. Então, as necessidades brutas de C vêm da liberação de pedidos planejados de S12. Como precisamos de 2 unidades de C, a gente faz uma multiplicação por 2. 125 vira 250, 300 vira 600. Nas mesmas semanas, semana 5 e semana 7. Se descermos um pouquinho, a gente vai encontrar a tabela de D. Lá na semana 5, a gente vai inserir 125 unidades de D nas necessidades brutas. Então, aqueles 125 de S12 do LPP vai se transformar em 125D na semana 12. E aqueles 600, aqueles 300 LPP de S12, 300 na semana 7, vão se transformar em 300 unidades na semana 7, na tabela D, necessidades brutas. Tem outros valores ali que eu não vou falar agora, porque eles vêm do LPP vinculado ao C, que eu ainda não rodei a tabela do MRP do C, eu só lancei as necessidades brutas. Voltando à tabela do C, eu tenho as necessidades brutas de C, 250 na semana 5, 600 unidades na semana 7. Temos disponível à mão 50 unidades, que a gente vai carregar até o final da semana 4. 250 é o que precisamos. Temos disponíveis 50 unidades. Não fala nada de estoque de segurança, não fala nada de lote. Então, a gente vai usar essas 50 unidades e encomendar ou produzir o que está faltando. 250 menos as 50 unidades disponíveis, 200. É o que a gente precisa receber na semana 5. Como o tempo de atendimento é de 1 semana, a gente libera, então, a produção de 200 unidades de C na semana 4. O nosso estoque vai ficar zerado. E lá na semana 7, a gente tem uma nova necessidade bruta, 600 unidades de C. Não temos nada em estoque, então precisamos justamente dessas 600 unidades. Como o tempo de atendimento é de 1 semana, liberamos, então, um pedido de 600 unidades de C na semana 6. Agora, essa informação vai gerar as necessidades brutas do D também. Então, observem na árvore estruturada do produto que o D, vinculado ao C, precisa de 2 unidades.
Então, a liberação de pedidos planejados do item C gera necessidades brutas também de D, multiplicado por 2. Então, aquela liberação de pedidos planejados de C vira 200 unidades, vira necessidade bruta de D, 400 unidades na semana 4. Olhem a tabela. 200 unidades do LPP de C viram 400 unidades de necessidade bruta de D. Ao lado, nós temos 125 da semana 5, que veio lá de S12. Voltando à tabela do C, temos uma liberação de pedidos planejados de C, 600 unidades. Isso vai virar 1.200 unidades de D, necessidade bruta. E ao lado, 300 unidades de D na semana 7, que vem lá de S12. Então, agora a gente consegue rodar a tabela do D, porque todas as origens, todas as liberações de pedidos planejados já foram concluídas. E agora a gente tem todas as demandas para o item D. As que vieram de S12 e as que vieram de C. Como é um único item que está em diversas partes do produto, a gente tem uma única tabela. A gente não pode ter várias tabelas para D, porque D é um componente. Então, se esse componente ele faz parte do produto e está relacionado no produto, na árvore, com várias submontagens, a gente considera uma única tabela e lança todas as necessidades brutas vindas de onde vier. Então, como a gente já tem todas as necessidades brutas de D, a gente roda o MRP do D. Temos 125 unidades de estoque disponível, que a gente vai carregar até o final da semana 3. Não fala nada de estoque de segurança, não fala nada de tamanho de lote, então é lote livre, a gente compra do fornecedor a quantidade que a gente quer. Bueno, precisamos de 400 na semana 4, temos 125, que a gente carrega esse estoque até o final da semana 3. 400 menos 125, a gente precisa comprar 275. Precisa chegar esse material na semana 4. Como o tempo de atendimento do fornecedor é de 2 semanas, a gente libera um pedido planejado de compra de 275 unidades de D na semana 2. Na semana 5, temos uma nova demanda, 125 unidades. Não temos estoque, então a gente tem que comprar o que a gente precisa. E o fornecedor permite. Então, a gente precisa de 125, não temos nada, liberamos um pedido de compra de 125 unidades de D na semana 3. Vale lembrar que o tempo de atendimento de D é de 2 semanas. C e S12, a gente estava trabalhando com tempo de atendimento de 1 semana. Na semana 6, uma nova necessidade bruta de D, 1.200 unidades. Também não temos estoque disponível. Então, a gente vai solicitar 1.200 unidades que devem chegar na semana 6. Como o tempo de atendimento é de 2 semanas, a gente libera o pedido de compra 2 semanas antes, lá na semana 4. E para finalizar o D, 300 unidades na semana 7. Não temos nada em estoque, essas unidades precisam chegar na semana 7 e vão ser liberados os pedidos de compra de 300 unidades na semana 5. Seguindo o tempo de atendimento do fornecedor, a gente recebe essas unidades conforme necessita.
e não tendo a necessidade de manter estoque de segurança, o disponível ele pode ficar zerado. A última tabela é do item B, que está vinculado ao C. Então, a gente volta lá para a tabela C e vê que tem liberação de pedidos planejados, 200 unidades de C na semana 4 e 600 unidades de C na semana 6. Como a gente precisa de uma unidade de B, a gente carrega, então, esses pedidos, virando eles necessidade bruta. As necessidades brutas de B são 200 unidades na semana 4, 600 unidades na semana 6. Temos disponíveis 100 unidades à mão. A gente carrega esse estoque até o final da semana 3 e vamos usá-lo. Precisamos de 200, temos 100 disponível, então a gente vai precisar comprar só 100. Também não fala nada de estoque de segurança e nem de tamanho de lote. O lote é livre. Então, a gente pode comprar o que precisa. 200 menos 100, 100. Vamos comprar 100. Precisamos de 100 para a semana 4. Liberamos o pedido de compra 2 semanas antes, porque o tempo de atendimento de B é de 2 semanas. Terminamos com o nosso estoque disponível, está zerado, e lá na semana 6 a gente precisa de mais 600 unidades de B. Não temos nada, então vamos pedir o que precisamos, 600 unidades de B para chegar na semana 6. Para que chegue na semana 6, a gente libera o pedido desse material B na semana 4. Quais são as dúvidas que surgem normalmente em relação ao MRP? É como gerar as necessidades brutas dos itens que vêm abaixo do produto. Então, a liberação de pedidos planejados de S12 gera necessidades brutas de D e de C. A liberação de pedidos planejados de C gera as necessidades brutas de D e de B. Neste caso, a gente espera ter as necessidades brutas, a liberação de pedidos planejados de C para rodar a tabela do D, porque a gente sabe que vem de 2 origens. Então, não adianta sair calculando o D logo após S12, e esquecer que o D está vinculado também ao C. Tá? Então, é só esse cuidado que vocês têm que ter. S12, a liberação de pedidos planejados de S12 gera as necessidades brutas de D e C nas mesmas semanas. C vai gerar as necessidades brutas. A liberação de pedidos planejados de C vai gerar as necessidades brutas de D e B nas mesmas semanas. Quando é 2 unidades, multiplica-se por 2. Quando é 3 unidades, multiplica-se por 3. E assim a gente vai. Cuidando o que temos de estoque disponível. Cuidando se tem que manter estoque de segurança, e aí vocês não podem utilizar todo o disponível. E cuidando a informação de tamanho de lote. Se diz que o lote é múltiplos de 100, a gente vai comprando 100, 200, 300. Se diz lote livre, a gente compra só o que a gente precisa. Então, se vocês observarem bem as informações que vêm no problema, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de resolver o MRP. Mas eu gostaria que vocês perguntassem se vocês têm dúvidas, porque as minhas dúvidas às vezes não são as dúvidas de vocês. Perguntas em relação ao MRP? Então, eu vou seguir aqui, tá? Parece que temos uma dúvida.
Bom, eu vou seguir, tá? E vou começar a falar agora de OPT, que é um assunto que vocês nem estão com acesso ainda na plataforma, que eu vou abrir no domingo. Mas é o último assunto que a gente vai abordar em produção 2, ele também é teórico, tá? Vocês vão ler o capítulo, fazer análise de um artigo para realizar a tarefa da semana. É bem tranquilo também, que nem o Just in Time e o Kanban, mas como estou aproveitando essa oportunidade, esse espaço, para também já falar um pouquinho do APT, porque é o único encontro que a gente tem, tá? Então, vou passar algumas telas. O Just in Time a gente já viu. E eu tenho umas 2 ou 3 telas de OPT, tá? Just in Time já foi. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar na nossa última semana na plataforma, semana 7, é Tecnologia de Produção Otimizada, com a sigla OPT, abordagem com base nos gargalos de produção. Então, a teoria que dá sustentação ao OPT é a teoria das restrições, focalizando a atenção na restrição de capacidade ou gargalo de produção. Então, é importante que a gente saiba que todo sistema produtivo, ele tem gargalos. Então, não existe um sistema produtivo perfeito. Sempre vai existir algum tipo de recurso que tem uma capacidade menor, que está trabalhando no limite da sua capacidade, e esse recurso, dentro do sistema produtivo, é considerado o gargalo. Então, o APT, ele busca trabalhar esse gargalo, identificar esse gargalo, proteger esse gargalo, para que, então, o sistema produtivo possa fluir com tranquilidade. Então, a abordagem do APT advoga que o objetivo básico de toda empresa é ganhar dinheiro, né? Então, todas as organizações, e principalmente as empresas, têm esse objetivo. Então, as empresas, elas querem ganhar dinheiro, elas querem obter lucro. E, nesse sentido, a manufatura deve contribuir para o alcance desse objetivo através da atuação de 3 elementos. Então, para que a empresa possa atingir esse objetivo de ganhar dinheiro, seguindo, então, essa abordagem do APT, existem 3 elementos que precisam ser analisados. O fluxo de materiais passando pela fábrica, os estoques e as despesas operacionais. Então, de acordo com os autores do APT, a empresa ela precisa aumentar o fluxo de materiais, reduzir os estoques e as despesas operacionais para ganhar dinheiro, que é atingir o seu objetivo básico. Então, como é que se aumenta o fluxo de materiais? Não adianta nada produzir e não vender. Se a gente produz e não vende, a gente está gerando estoque. Então, a ideia é produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. Não deixar as coisas paradas. Se a gente produz e não vende imediatamente, esse produto ele vai ficar um tempo em estoque. Se ele está em estoque, ele está aumentando as despesas operacionais, porque existe um custo de manutenção de estoque. Então, o APT trabalha para buscar um aumento do fluxo e uma redução dos estoques e das despesas operacionais. Certo? Para isso, existem 4 áreas de ataque.
Então, 4 áreas dentro da manufatura. A gente está trabalhando no chão de fábrica. A gente não está falando de administração como um todo. Como a manufatura pode contribuir, então, para o alcance daquele objetivo de ganhar dinheiro? O que a manufatura, dentro do setor de produção, pode ajudar para esse grande objetivo? Então, aumentando o fluxo e reduzindo os estoques e as despesas operacionais. Para isso, é preciso atacar 4 áreas: os tipos de recurso, a preparação de máquinas, o tamanho de lotes e o efeito das incertezas. Então, o OPT ele está estruturado em 9 princípios, que aqui eu não vou desenvolver cada um dos princípios com vocês, porque senão eu ia ficar muito tempo falando nisso, mas esses 9 princípios estão dentro dessas 4 áreas de ataque, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro, são os tipos de recurso. Basicamente, num sistema produtivo existem os recursos, o recurso gargalo e o recurso não gargalo. Todo sistema produtivo tem um recurso gargalo. O que é um recurso gargalo? É um recurso que está trabalhando no limite da sua capacidade. Então, quando a gente viu lá naquele primeiro exemplo lá, de planejamento da capacidade, a gente viu que a empresa tinha 100 horas disponíveis para a produção. Um recurso gargalo tem 100 horas disponíveis e tem uma demanda de 100 horas. Ou seja, a demanda é igual à disponibilidade. A necessidade é igual à disponibilidade, ou seja, ele está no limite. Os demais recursos, recurso não gargalo, são aqueles que têm folga. Então, se existe 100 horas disponíveis, eles estão trabalhando com 90, com 80. Então, a demanda é menor do que a disponibilidade. A necessidade é menor do que a disponibilidade. Isso faz com que os recursos não gargalo tenham uma determinada folga. Então, o que é necessário? Proteger esse recurso gargalo, que está no limite. Se esse recurso gargalo tiver algum problema, ele não consegue atender a demanda. Por isso, ele precisa ser protegido. Os demais recursos não precisam trabalhar na capacidade, porque se eles trabalharem todos a pleno, o efeito vai ser a geração de estoques. Então, tudo que o recurso gargalo precisa é de uma proteção para que ele não pare e, dessa forma, se ele parar, ele não consegue atingir as suas metas. Então, o OPT, dentro dos seus princípios, que depois vocês vão ler na apostila, ele precisa, então, ser protegido. Ele precisa trabalhar para atingir as suas metas. Segunda área de ataque é a questão da preparação das máquinas. Então, quando uma determinada máquina é considerada um recurso gargalo, é necessário que a empresa busque uma redução do tempo de preparação dessa máquina, do gargalo. Se o tempo de preparação for muito estendido, a capacidade de processamento dessa máquina vai ficar reduzida. Então, qualquer melhoria organizacional realizada no preparo de uma máquina gargalo acaba por aumentar a sua capacidade. Com relação aos demais recursos não gargalos, se a gente reduzir o tempo de preparação, só vai aumentar o tempo ocioso. Tamanho dos lotes.
O OPT advoga que, ao invés de se trabalhar com grandes lotes de produção, se fracione esses lotes e vá passando, então, lotes fragmentados, lotes menores, ao longo das diferentes etapas de produção. Então, o lote de transferência de um centro de trabalho para outro, ele não deve ser o lote total, e sim um fragmento desse, um terço desse lote ou a metade desse lote. Isso facilita, então, também o balanceamento da linha. E, por fim, o efeito das incertezas. Dentro de um sistema produtivo, sempre podem ocorrer incertezas. Eventos aleatórios que o sistema não é capaz de prever. Mas, de qualquer modo, existem uma série de coisas que podem ser previstas, como manutenção de equipamentos, e que devem proteger o gargalo. Então, se a gente identifica um recurso gargalo, a gente tem que prever algumas coisas, principalmente para evitar paradas desse recurso. Então, incertezas podem ocorrer, mas existem algumas coisas que podem ser controladas dentro da empresa, como manutenção, criação de estoques amortecedores, para evitar que o gargalo pare de funcionar por perda de, por não ter, por exemplo, material para processar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Coloquei aqui as referências que eu utilizei para a elaboração desses slides, tá? É uma síntese dos capítulos que a gente tem trabalhado. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, verificar mais uma vez se existem perguntas, dúvidas ou algum questionamento que vocês queiram fazer. A nossa disciplina ela está na reta final. A gente está com uma prova agendada já, se não me falha a memória, para o dia 13. Vocês têm poucas tarefas para entregar. Professora, a senhora colocando os slides. E estou à disposição para algum tipo de esclarecimento. Se não, agradeço a presença de todos. Nada diferente do que está. Eu não entendi também. Qual é o Paulo que perguntou? Tá. Já? Quem é que está aí no Polo de Santo Antônio? É o Antero e quem mais? Só consegui identificar o Antero. E os artigos. Tá bem. Obrigado, guris, pela presença. Tá, e os artigos na prova? Dessa vez não deu para ir visitar vocês aí pessoalmente. Tá. E lá em Sapiranga, quem que está presente? Charlize e Raquel. Ah, Charlize, tu tá em todas, hein, comigo. Não posso perder, né? Ah, que bom, hein? Tô gostando daquele essa, hein? Tá bem legal. Tá bem. Só vocês duas aí? Tá sempre cheio isso aí, hoje só estão vocês duas. Só nós duas. Obrigada. Tem muitos colegas que são professores, que estão trabalhando, tem casa de São João nas escolas. Ah, isso é verdade. Então tá bem. Tô lá com o teu ESA pra ler a última versão, mas tá tudo ok, tá? Ok. E São Lourenço, quem é que tá presente? Os alunos estão perguntando que dia vai estar disponível o vídeo
Na aula de hoje me trancou bastante, e então ficou assim umas partes que eles não conseguiram compreender como a gente fala. Tá, tem o processamento técnico do vídeo aqui na SEAD, mas a gente acredita que até terça-feira já esteja no Moodle, tá? Tá? Esses slides eu já posso colocar no domingo, e assim que tiver resolvido aqui, eu também já coloco o vídeo para vocês, tá? Tá, professora, você está colocando os slides comigo já faz bastante pra gente. Tá, ok. E a orientação para a prova, professora. Assim, ó, essas coisas que eu abordei aqui são as mais importantes do conteúdo, tá? Vai cair um problema de MRP, mas nesses moldes, tá? Nada diferente daqueles que vocês já viram nas tarefas. Não. E aí eu já boto as tabelinhas, já organizo as tabelinhas, daí depois vocês só preenchem, tá? Conforme o número de componentes ali, vocês só preenchem, que aí depois fica até mais fácil para corrigir. E é isso, assim, ó. Esse conteúdo é teórico, não tem muita dificuldade, vamos dizer, a não ser que a pessoa realmente não tenha entendido nada do MRP. Mas a prova é bem dentro desse padrão, não vai fugir nada. Tá? Os artigos não caem na prova. Os artigos não caem na prova, tá? A apostila, os capítulos da apostila, tá? Unidade 1, planejamento de capacidade, depois just in time e, por fim, OPT. Acho que são só 3 capítulos, esses 3 capítulos é que caem na prova. Os artigos são apenas para as tarefas, tá? E para dar mais, assim, ideia da realidade dessas ferramentas nas empresas. Mas eles não caem na prova, tá? Tá bem. Obrigada. Santa Vitória, quer fazer algum questionamento? Quem são os presentes? Eu tenho uma certa dificuldade de entender o que vocês estão falando. Tudo ok, então? Então é isso, gente. Estudem para a prova, tá? Para evitar aí exames e repercurso, né? Vamos seguir essa caminhada agora que está bem no finalzinho do curso. Vocês estão aí na elaboração do ESA. Tem bastante coisa para ler, bastante coisa para estudar, para fazer o ESA, tá? Então, vamos seguir em frente aí, sem nenhum tropeço de preferência, tá? Estou à disposição, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá? Um abraço a todos.